Desenvolvido pela Akupara e das Keylight Games, Zoet é o jogo que está gratuito essa semana pela Epic Games. E nesse vídeo eu vou te mostrar se vale ou não a pena jogar. Bom, o jogo não está traduzido, o que pode atrapalhar no entendimento da história do game. Além desse modo, você vai ter para jogar o modo aventura e o desafio diário, que é para quem quer mais a ação do que ficar lendo a história que o jogo traz para você. A primeira personagem que o jogo vai te apresentar é a Valentina. Além dela, vai ter mais outras duas personagens que você vai desbloquear após ir completando o modo história do jogo. E logo de início, você vai se deparar com muito diálogo, o que é um ponto negativo para esse jogo. Quem não gosta muito dessa parte de muita conversa e pouca ação, não vai se adaptar com esse momento. Mas aqui, no primeiro momento, você vai conhecer um pouco da história, como se originaram os monstros, como foi as divindades e o que ocorreu antes de se desenvolver a história que é contada. Mas esse é um ponto bem negativo para esse início do jogo. Completely withdrawn from any public discussion of the MIA controversy. The American delegation had hoped that Braddock's presence at the talks would increase their ability to negotiate. O jogo vai estar dividido em duas partes. O primeiro momento em parte de preparação, onde você vai ganhar diversos equipamentos, ataques e itens, em que você vai poder equipar o seu personagem. E a parte de batalha, em que vai ser feita de forma de turno, e os ataques especiais são baseados em mãos do poker, em que você vai estar usando os combos baseados nos números e naipes das cartas que você tem na mão, e nisso você vai estar soltando os especiais do seu personagem, seja eles ataques ofensivos ou magias de defesa. Em que no primeiro momento eu achei que seria muito difícil de entender, porque eu nunca joguei poker na vida, porém o jogo te dá uma assistência muito boa de como conseguir usar os especiais. Você pode estar clicando no golpe, que ele vai selecionar as cartas para você, e com base você vai jogando, você vai pegando a experiência ali e já se passa como se fosse um jogador de poker profissional e já consegue fazer os especiais tudo tranquilo. O mais legal é você olhar as cartas que tem ao lado e você já começa a basear na sua próxima mão quais combos você consegue fazer. Outro ponto agradável que o game tem é essa temática medieval. A personagem Valentina, apesar de simples nos seus movimentos de ataques e especiais, ela é muito bem caracterizada. A parte dos ambientes também, das batalhas, é muito bem decorado. Tanto a parte onde você vai para a cidade ou quando você vai enfrentar os monstros, é tudo bem rico em detalhes. Os personagens, os NPCs que você conversa também são cada um muito bem caracterizado. Lembra os jogos clássicos de RPG, então é bem divertida essa nostalgia que traz. Apesar do ponto negativo seria mesmo os monstros, em que acabam sendo um pouco simples demais ou até mesmo repetitivos, o que é comum de se ver em jogos desse estilo. Bom, a parte introdutória do game não te traz tanta dificuldade assim. Eu que nunca havia jogado esse tipo de jogo, não conhecia bem a forma correta de fazer os combos, ou de qual habilidade tá priorizando, se seria defensiva, se seria de debuff, se seria de ataque. Fui no meu feeling e deu muito certo. Acredito que seja por conta de ser a primeira campanha. Tem também uma estratégia no jogo em que você pode estar selecionando quais caminhos você quer percorrer, quais monstros você quer enfrentar. Sempre interessante você estar poupando recursos, né? Nesses momentos você está gastando seus recursos em itens mais raros, em que vão aparecer no decorrer da história. Isso aqui é uma das lutas que eu cheguei jogando depois de 2 horas Zoet. Primeiro eu já estava observando, né, os debuffs e os buffs que eu tinha. Vi também que o monstro depois de 10 turnos ele ia se destruir, ia me dar 10 mil de dano. Então não ia ter escapatória, eu teria que vencer ele em menos de 10 turnos. Certo, como eu tava um pouquinho de medo,
Eu acabei usando ali uma magia defensiva para ganhar mais armadura, né? Que eu não sabia se ele ia me dar muito dano no primeiro ataque. Tava considerando usar os itens que eu praticamente não usei durante a campanha. Não tive muita dificuldade, então, como era lá mais pro final, eu falei assim, vou gastar isso daqui, que eu tava acumulando um monte de item na bolsa, não tinha usado nada ainda. Ali clicando em cima de cada um dos ataques especiais eu conseguia ver quais cartas eu ia usar, só que eu poderia selecionar quais dessas cartas que eu queria utilizar ali. Nesse ponto minha melhor estratégia estava sendo aumentar a força para causar o máximo de dano com ataques consecutivos. Então a melhor habilidade que eu tinha era essa de usar os 2 pares. Usava os 2 pares de números iguais, aumentava o poder de ataque daquele turno e sacava mais 2 cartas. E nisso eu ia acumulando essa força para soltar o ataque de uma vez só. Ali eu observei, né, que compensava mais atacar hit a hit, ia dar mais dano, já que era alvo único. Uma dica legal para quem vai jogar esse jogo é focar em ter o máximo de carta possível e aplicar o máximo de buff que você conseguir antes de dar um ataque. Provavelmente os buffs temporários eles vão durar só aquele turno, então depois que aquele turno passar você já não vai ter mais aquele dano de ataque que você teria. Eu cometi esse erro várias vezes. Enchi o meu personagem de dano, gastava minhas cartas tudo nisso. E depois que meu personagem estava com o máximo de dano, eu já não tinha mais carta para usar ataque. Aí eu tinha que passar o turno lá, todo fortão, e voltava pro próximo turno fraquinho de novo. Depois de quase 2 horas de jogo, já estava me sentindo o meme da Nazaré, com um monte de conta na cabeça de carta de sequência das cartas que eu ia sacar depois do máximo de dano que eu conseguia dar. E aí, depois de ter fortalecido tudo, foi só finalizar o monstrão do jeito mais simples possível. E esse foi o Game Zoet, jogo que está gratuito na Epic até o dia 27 de novembro. Então se você não pegou esse jogo, aproveita e pega lá. Se vale ou não a pena jogar? Bom, pra mim valeu a pena. Me diverti bastante, a estética é legal, a trilha sonora é legal. Tem muito diálogo? Tem muito diálogo, mas dá pra relevar bastante. Dá pra aproveitar. É um jogo que você consegue se divertir jogando ele. Então, daria pra ele uma nota 6. E é isso. Se você gostou, considere deixar um like nesse vídeo pra me ajudar. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. E até mais.